Olá, bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos que estão assistindo e dizer que é um prazer enorme participar da Semana da Enfermagem e que esse é um momento de reconhecimento, da nossa profissão. Eu me chamo Miriane, eu sou enfermeira graduada pela UNOESC, pós-graduada em Ginecologia e Obstetrícia pela Senspeg, tenho residência em Saúde da Mulher e da Criança pela UFSC e também sou mestranda do programa de pós-graduação da UFSC de Florianópolis, E atualmente sou enfermeira da amamentação do Hospital Santa Luísa / Unimed Litoral. O que nós vamos falar um pouquinho hoje é sobre a amamentação. Historicamente, a amamentação sempre foi a garantia da sobrevivência dos seres humanos. Nós somos construção daquilo que a gente já passou e também daquilo que os nossos antepassados nos trouxeram ao longo dos anos. As evidências, elas sustentam que o aleitamento materno é tão antigo quanto a civilização humana e que o valor atribuído ao leite materno e as suas vantagens, tanto nutricionais quanto afetivas, elas representam na atualidade flutuações também observadas ao longo da história em diferentes sociedades. Essa complexidade do aleitamento materno, ela deve ser questionada, deve ser comentada e estudada no âmbito das ações de saúde voltadas ao incentivo do aleitamento. O leite materno, então, ele é um alimento que é suficiente para o bebê até o 6º mês de vida, tanto no ponto de vista nutricional como imunológico, quanto no plano psicológico e tudo mais. Além de favorecer o vínculo, a criação e o fortalecimento do vínculo entre a mãe e o filho, quando a amamentação ela é prazerosa e ela é bem vista por essa mãe. Contudo, a respeito dessas características, a amamentação ela é também uma relação humana de prática e convívio. Você já ouviu falar que a amamentação ela é instintiva? Então, esse é um grande erro que nós tentamos incutir na cabeça das mulheres que estão amamentando e que por muitas vezes pode ser prejudicial na amamentação. E vamos pensar um pouco sobre isso. Nos animais, a amamentação ela é sim instintiva. O que isso significa? Os animaizinhos, e vamos colocar um exemplo de os bebês cachorrinhos, por exemplo. Ao nascer, eles são lambidos, pela sua mamãe e sem abrir os olhinhos eles procuram a mama e ali eles começam a sugar. Você já observou uma cachorra mamãe preparar o seu filhote para amamentar? Ou então observar qual é a mama que o filhotinho deve mamar naquele momento? Dificilmente você tem observado isso. Isso é amamentação instintiva. Se a cachorra decide que ela quer ir passear ou dar uma descansada, ela simplesmente levanta e vai. Diferente de nós, seres humanos, de nós mulheres, nós precisamos aprender a amamentar. E esse bebê precisa aprender a ser amamentado. Então, dizer que a amamentação é um ato instintivo não é uma informação correta. E pensando em tudo isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos vocês. Quem são os facilitadores do processo de amamentar? Vocês já pararam para pensar? Então, essa resposta ela é muito ampla, porque todos nós podemos ser facilitadores do processo da amamentação. Isso quer dizer que o processo de amamentar não deve ser apoiado somente pela enfermagem, e sim pela equipe médica, pelos serviços de apoios, pelo serviço de nutrição, intra-hospitalar principalmente. Então, todos nós devemos ser facilitadores do processo e devemos apoiar essa mulher que está amamentando e também esse bebê que está sendo amamentado, como também todo o contexto familiar. E por que as dificuldades elas se tornam tão comuns hoje em dia? Muitas das dificuldades que são encontradas, elas são agravadas pela falta de rede de apoio, Muitas vezes essa mulher ela não
tem uma rede de apoio que possa dar suporte para que ela consiga amamentar com êxito e que a amamentação seja um processo prazeroso para ela. E também tem muito a ver com as informações desencontradas que são oferecidas para essa mulher. Nós vamos pensar junto. A mulher que acabou de ganhar o seu bebê está com a cabeça cheia de informações. Ela acabou de passar pelo processo de parto, né, pelo processo de nascimento. Ela chega até o quarto, onde ela está internada. A família começa a ligar, quer saber o peso do bebê, quantos centímetros esse bebê mediu, como que foi o nascimento, a hora desse nascimento. Em todas essas informações, elas chegam até essa mulher, todas essas questões. Então chega a enfermagem no quarto, arruma o gotejo do soro, faz medicação, solicita algumas coisas para essa mulher, para esse acompanhante, pede que horas que esse bebê mamou e orienta essa mulher que esse bebê deve ser amamentado mais ou menos a cada 3 horas. Passa um pouco de tempo entre a outra profissional e aí comenta com a mulher que talvez, né, o bebê não precisa ser acordado a cada 3 horas e que se ele tiver fome, ele pode até chorar de fome e aí ser amamentado. Em outro momento chega outra pessoa, e pode ser um familiar, e decide outra coisa também, do tipo, não, vamos deixar o bebê dormir de dia e acordar, né, dormir de noite e acordar o bebê de dia. Vocês já pararam para pensar como fica a cabeça dessa mulher com tantas informações desencontradas em tão curto espaço de tempo? Essa mulher está totalmente mexida, né, da parte hormonal e ainda as informações chegam para ela desencontradas. Então é importante que nós, profissionais, saibamos o que a gente está falando para essa mulher e que as informações elas sejam pontuais, ditas na hora certa, acolhidas e que as questões que a mulher nos traz possam ser sanadas nos momentos corretos. E o meu recado principal é que nós precisamos ter muita calma com essa família, né, que acabou de nascer. E para que fique mais fácil, né, das nossas orientações para a mulher e para essa família, a gente deve ter sempre uma comunicação assertiva, né? Nós devemos usar estratégias de comunicação para otimizarmos, né, essas informações que vão chegar até a mãe que amamenta. E para isso, pequenas coisas elas podem ajudar. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Então vamos lá. Uma mãe que acabou de chegar no quarto de novo e a enfermagem vai acolher, vai atender essa mulher e percebe que talvez o mamilo dela não seja tão favorável. Então procure falar coisas do tipo: calma, está tudo bem, a gente está aqui para te apoiar e nós vamos te ajudar para que a amamentação seja um momento prazeroso tanto para você como para o seu bebê. Se você tiver qualquer dificuldade, você pode estar chamando e nós vamos lhe ajudar. Ao invés de falar: nossa, que mamilo ruim, dificilmente você vai amamentar, hein? Essas são coisas que nós precisamos cuidar. Outro exemplo que eu vou trazer é sobre o colostro, é sobre o leite nas primeiras horas de vida desse bebê. Procure frases do tipo: é normal, nesse momento, ter apenas gotinhas, porque é a partir da sucção do bebê que o leite vai ser produzido. Ao invés de dizer: meu Deus, você não tem leite, esse bebê vai passar muita fome. Então a nossa comunicação ela deve ser assertiva, no intuito de acolher essa mulher e dar suporte para toda essa família. Nós precisamos nos atentar a todas as informações que estamos fornecendo em relação à amamentação para todos os envolvidos nesse processo, não só a mulher, como também o acompanhante, o seu esposo, quem estiver com ela, familiares, os avós, todo mundo precisa ser incluído nesse processo de cuidar. E cada um de nós tem algumas habilidades. Alguns de nós têm habilidades que já foram desenvolvidas, outras habilidades que ainda serão desenvolvidas. E se para você colocar um bebê para mamar, né, posicionar essa mãe, posicionar esse bebê para que ele possa mamar, é uma habilidade que você está desenvolvendo, procure sempre informações
baseadas em evidências científicas, né, que você possa oferecer informações positivas para essa mãe que está aprendendo a dar de mamar. Informações de qualidade e, como a gente acabou de falar, de forma assertiva. Quando nós, profissionais, oferecemos informações com evidências científicas, nós estamos criando também um vínculo maior com essa família, não oferecendo informações baseadas em vivência, maleficência ou maledicência. E vamos falar um pouquinho agora também, já que estamos comemorando, né, nessa fala o aleitamento materno, um pouquinho sobre o leite materno em si e por que ele é tão importante para a mãe e para o bebê, né, que está sendo amamentado. Então, os estudos, eles mostram que o leite materno, ele é rico em proteínas, açúcar, vitaminas, minerais, além de numerosos componentes bioativos, que são aqueles que vão auxiliar o bebê na proteção contra algumas, né, na verdade, contra diversas doenças. E esse leite também tem células vivas, que vão auxiliar no crescimento e no desenvolvimento saudável do bebê. Além disso, a digestão do bebê que amamenta, né, com leite materno, ela é mais fácil de acontecer, devido aos componentes que tem no leite materno. Então, ele melhora a absorção e diminui as chances do bebê ter intolerância e também ter alergias ao leite, né? O desenvolvimento também, ele é um fator muito importante do bebê que amamenta. Tanto o desenvolvimento psicomotor como o desenvolvimento social. Porque o aleitamento, a forma de sucção, ele fortalece toda a musculatura da boca do bebê, auxiliando o bebê na deglutição, auxiliando o bebê no fortalecimento de toda a musculatura, também na fala e tudo relacionado à parte da deglutição dessa criança. Promove também a imunização, que é a proteção das várias doenças que a gente já comentou. Reduz o risco de diabetes, reduz o risco de obesidade ainda na fase infantil, e esses diabetes que a amamentação ela auxilia na redução até a vida adulta. Então ela se faz muito importante. E também a gente não pode deixar de falar sobre a principal de todas, que é a formação de vínculo entre mãe e filho. Em relação à mãe que amamenta, os benefícios eles são muito importantes também. E a gente pode começar a pensar desde o momento que esse bebê nasce. A sucção no seio da mãe, ela faz com que o útero involua. Então a mãe ela passa para o processo de puerpério de uma forma mais fisiológica e mais natural, além de prevenir hemorragias, anemia, osteoporose e tantas outras doenças, né, que o fato de amamentar pode estar auxiliando essa mulher ao longo da vida dela. Nós podemos também citar alguns estudos que foram feitos, né? Nós temos um estudo que foi feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde foram estudados mais de 5.000 indivíduos durante 30 anos. E os resultados foram que os indivíduos amamentados em aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, eles tiveram um desenvolvimento do QI elevado. E isso se dá porque o leite materno ele é rico em ácido graxo. Então, ele auxilia em todo o desenvolvimento neurológico dessa criança, tendo reflexos então na vida adulta até os 30 anos de idade. A amamentação, ela também está associada com uma série de melhorias na parte mental a longo prazo dos indivíduos que amamentam. Isso tanto pela interação, né, da microbiota intestinal com o cérebro, que está associada, né, por exemplo, a um maior nível de neurotransmissores, né, em relação ao aleitamento materno, e também pela criação de vínculo e bem-estar desses filhos que amamentam. Esse contato íntimo, né,
olho no olho, pele com pele, ele faz total diferença para essa criança e para essa mãe. Ele interfere na personalidade do indivíduo, na personalidade dessa criança, não só para influenciar no comportamento, né, desse bebê, dessa criança e desse adulto, mas ainda reduzir as possibilidades dessa criança ter depressão na vida adulta. E isso que eu acabei de falar está indicado num estudo que foi feito na Alemanha entre os anos de 2012 e 2013. Então, nesses pequenos pontos que a gente comentou agora, a gente pode ver como é importante o aleitamento materno e como nós profissionais precisamos incentivar o aleitamento e incentivar essa mãe, além de, claro, dar muito suporte para toda essa família. Quando nós passamos informações às famílias, nós estamos criando um vínculo com eles e uma relação, né, de confiança entre o cliente e entre o profissional. E isso vai fazer total diferença no nosso atendimento. Outra informação muito importante que nós podemos estar orientando é em relação ao uso de dispositivos durante a amamentação. Esses dispositivos são chupeta, o bico de silicone intermediário, as conchas de amamentação. Todos eles devem ser avaliados de forma individual, de forma muito singular e porque todos eles também podem estar prejudicando no aleitamento materno. E sobre isso, nós vamos falar rapidamente, né, sobre cada um deles para que a gente consiga entender todo esse contexto da amamentação. Sobre o uso da chupeta, os estudos, né, consistentes, eles apontam que o uso do primeiro mês de vida até 24 meses de vida desse bebê é sim um dos fatores que está associado à diminuição do tempo de aleitamento materno, ao tempo de amamentação. E isso ocorre então porque ele é o fator mais associado ao desmame precoce. E esses são dados publicados pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Em suma, o uso da chupeta ele foi identificado como um fator para o desmame precoce ou para dificuldades no aleitamento materno e dificuldades no aleitamento materno exclusivo. E sobre isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela aponta que pode ser ocasionado por 3 fatores. O primeiro a primeira hipótese é de que o uso da chupeta, então, é o principal fator relacionado à dificuldade no aleitamento materno. A segunda é que a introdução da chupeta, ela é o causador da interrupção no aleitamento. E a terceira hipótese é de que o uso da chupeta pode estar sendo introduzido justamente na dificuldade da criação de vínculo entre mãe e filho, e isso tem reflexos sociais. Claro, para cada uma dessas hipóteses que eu acabei de citar, nós podemos intervir no sentido de dar suporte à mãe e a essas famílias numa questão, né, social, em prol da manutenção da amamentação, informando sempre de maneira adequada e, novamente, de maneira assertiva e com cuidado. Sobre o bico de silicone intermediário, que é aquele dispositivo de silicone utilizado nas mamas no intuito de prolongar o mamilo da mãe, a gente precisa ter muito cuidado quando vai indicar o uso desse biquinho de silicone. Nós sabemos que a produção do leite materno, ela está diretamente ligada à força que o bebê exerce na mama durante a sucção. Então, o dispositivo vai fazer com que o bebê precise fazer muito mais força, mas a mãe nem sempre sente toda essa pressão. Então, a gente vai ter uma diminuição da produção de leite para essa mãe. E nós podemos ter, como consequência disso, um ganho de peso que não é adequado para esse bebê. Esse bebê pode se apresentar mais sonolento durante a mamada e também fazer mamadas muito longas e dormir. Não dormir saciado, e sim dormir muitas vezes por estar cansado pela sucção. Outro dispositivo são então as conchas que são utilizadas nas mamas.
Hoje os estudos eles vêm falando pra gente, nos mostrando sobre alguns danos que o uso das conchas, que são aqueles dispositivos utilizados também para armazenar o leite, né, para que essa mulher não fique com o sutiã ou com a sua blusa, né, suja de leite, lambuzada, né, de leite quando tem uma produção muito grande. E também por muito tempo ela foi indicada para para auxiliar na formação desse mamilo. Mas o que a gente tem observado então é de que aquela partezinha do mamilo que fica dentro da concha, ela fica no calor e na umidade, proliferando fungos e pode causar candidíase, né, ou outras doenças na mama da mãe e também na cavidade oral do bebê. A parte de fora do silicone, né, da conchinha que fica sobre a mama, ela faz uma pressão maior nessa mama, aumentando assim a produção de leite, porque essa mama fica o tempo todo, né, pressionada, e pode ser um dos fatores principais para causar mastite. Então, falando sobre, né, esses dispositivos e esses objetos, né, que são utilizados, a gente precisa ter cuidado, avaliar todos de uma forma muito individual, muito singular. E o objetivo não é de proibir, e sim de restringir o uso, né, facilitando esse processo de amamentação. Uma forma que a gente pode estar oferecendo, né, ou algumas formas que a gente pode estar oferecendo para essas mulheres, no intuito então de proteger esse mamilo, de aliviar desconfortos no mamilo causados pela amamentação ou por uma pega errada, são rosquinhas. Essas rosquinhas elas vêm para substituir e elas não causam danos na mama dessa mulher. As rosquinhas elas podem ser um paninho de boca enroladinho, né, fazendo a forma circular, para que seja utilizado nesse mamilo, por baixo do sutiã, diretamente, né, na mama, ou então uma meia que a gente pode cortar, enrolar e usar como rosquinha, e ainda as rosquinhas que nós temos que são produzidas especialmente para isso, né? Então essas rosquinhas aqui, elas vêm para proteger esse mamilo e trazer conforto para essas mães. Eu preparei um videozinho que vai mostrar para vocês uma forma muito fácil de estar fazendo essa proteção desse mamilo ainda no ambiente intra-hospitalar e também para estar auxiliando e ensinando essa mãe, esse pai, né, essa família a estar fazendo em casa, e isso vai facilitar muito o processo de amamentação. Por fim, o objetivo desse momento de troca entre eu e você que está assistindo é de trazer informações pertinentes à amamentação. E eu acho que é muito importante também nós ressaltarmos que o Hospital e Maternidade Santa Luísa, Unimed Litoral, apoia e incentiva o aleitamento materno de forma livre e sem preconceitos. Nós estamos trabalhando para que o hospital, além de ser uma referência de maternidade, seja uma referência no serviço de aleitamento materno. E estamos dispostos a trocar informações, práticas e aprendermos juntos a melhor forma de garantir o sucesso no aleitamento materno. E lembrando sempre, tendo como foco que o aleitamento materno é muito mais que um alimento, ele é uma questão social. E trago também sobre o tema, né, mundial do aleitamento materno deste ano 2021, trazendo justamente a questão social à tona. E ele se concentra, né, que a amamentação ela contribui para a sobrevivência, saúde e bem-estar de quem amamenta, de quem é amamentado e de toda a sociedade. Um beijo e muito obrigada!